Já se perguntou por que só você não consegue reproduzir as makes coreanas das redes sociais? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar passo a passo por que a sua make dá errado. E de quebra te mostrar que essa make funciona pra todo tipo de pele. Eu já coloquei as minhas lentes de contatos e já fiz toda a minha rotina de skincare. E como na maquiagem coreana a gente busca um visual mais leve e natural, eu venho com um corretivo em cima das minhas manchinhas de acne, só nelas, porque a base fica muito mais bonita se você não tiver uma imperfeição ali embaixo. E aí você não vai precisar reaplicar várias camadas. E o maior erro nessa maquiagem é querer aplicar muita base. Então esse passo com o corretivo, ele é essencial para que depois tudo fique mais coeso e saudável. Aquele visual, acordei agora e sou saudável do jeito que sou. Eu tô aplicando o corretivo um pouquinho mais claro porque o que eu peguei anteriormente estava um pouquinho escuro. Você pode corrigir todas as manchinhas que você achar necessário, não somente as de acne. Por exemplo, essa que eu tenho aqui do lado da minha boca deixa um aspecto bem ruim na maquiagem se eu deixar ela ali. E se você precisar da etapa de colorimetria e correção, você pode aplicar ela agora também. Por mim, por enquanto, tá safe. E se você quiser saber sobre esse assunto, já comenta aí embaixo, colorimetria, pra eu trazer esse assunto detalhadamente pra você nos próximos vídeos. E para a área dos olhos, eu recomendo um corretivo um pouco mais hidratante, porque se você usar um corretivo muito seco, ele pode craquelar e não vai ficar nada legal. Ultimamente, eu tenho usado bastante a base Cushion da Sheglan, e é com ela que a gente vai trabalhar. Nesse passo, você precisa controlar bastante a sua base, colocando pouco produto na pele. A base vem pra deixar tudo mais coeso, já que você já corrigiu as manchinhas anteriormente. E eu sei que as coreanas não usam muito contorno, mas eu descobri essa técnica e eu estou apaixonada por ela. Você só precisa traçar uma linha da sua orelha até o seu queixo. E sério, isso vai deixar você 100% mais magra. Apenas certifique-se de esfumar isso muito bem. Apenas empurre o seu queixo para trás e passe em todas as dobrinhas que aparecerem. E no nariz você tem que usar um subtom mais frio, porque se você usar um subtom muito quente, ele pode acabar evidenciando o que a gente quer esconder. E sabe aquele nariz que parece que tá sujo e não contornado? Então, geralmente as pessoas utilizam um subtom mais quente e esse é um erro que eu vejo muitas meninas cometerem. Nessa etapa, eu recomendo um pincel difuminador para você aplicar o produto. Não se preocupe muito em esfumar agora. Apenas esfume com um pincel totalmente limpo para que você consiga espalhar o produto. Dessa maneira, seu nariz parece muito mais coeso e natural, fugindo daquela estética super marcada. A não ser que você esteja fazendo visual para cosplay, que eu também posso fazer um vídeo para vocês. Ilumine o centro do nariz e faça como se fosse um ponto de exclamação. Eu usei sombra fosca, alguns tons mais claros do que a minha pele para poder fazer isso. E com esse mesmo tom, eu peguei um pincel um pouquinho mais gordinho, porque eu quero iluminar algumas áreas do meu rosto. Eu gosto muito de usar a sombra para não deixar esse visual muito pesado. Afinal, a gente quer um negócio natural no final. E se a gente viesse de novo com um corretivo, correria o risco de deixar essa maquiagem muito pesada. Vamos focar no acordei linda e bonita com um visual super coreano e iluminado. E eu confesso que eu não gosto de muita coisa na sobrancelha. Vamos focar mesmo no natural. Eu venho com um gel de sobrancelha penteando os cabelinhos e deixando eles bem arrumadinhos, pra depois eu vir com o outro lado dessa caneta e apenas acrescentar alguns fios. Eu realmente gosto de como essas canetas de sobrancelhas imitam muito bem os fios naturais. E para os olhos, vamos construir algo bem fofo e discreto mesmo, porque a gente não quer aquele visual de ai meu Deus, uma drag queen. Ok, eu amo drag queens, mas não é o foco dessa make. E o grande problema de ter essas paletas com muitos tons parecidos é que eu nunca consigo escolher um. Mas o tom que eu estava procurando era um bege mais amarelado. Inclusive, eu errei e eu mudei o tom, porque ficou um branco meio pálido e eu não gostei muito de como ficou, então eu mudei pra esse de baixo. Se você usa um tom muito pálido aqui, acaba que a sua make fica meio acinzentada e não era essa proposta que eu queria trazer pra vocês. Inclusive, se você quiser transformar esse mesmo visual em visual pra noite ou para festas, você pode também mudar a sombra desse visual, porque fica incrível, é sério. Você pode fazer tudo igual e mudar só a sombra. Mas vamos nos atentar a um visual natural e macio. Vamos lá, eu consigo. Acabou que eu reapliquei essa mesma sombra no nariz, porque eu achei ela muito mais bonita. E tá tudo bem você ter que reaplicar uma sombra porque você achou uma melhor. Vamos lidar com isso. Inclusive, eu achei o tom perfeito que eu tava procurando desde o início. E eu vou aplicar ele aqui abaixo das olheiras. E isso só prova que eu não sei lidar muito bem com todas as paletas de maquiagem que eu tenho na minha gaveta. É realmente difícil lembrar
identificar qual tom está em qual paleta e qual eu preciso no momento. Desculpa, gente. Eu preciso urgente de uma paleta mais versátil. Eu comecei aplicando esse rosinha com o pincel para formar um degradê no centro, mas aí eu percebi que ainda estava muito fraco e aí eu vim com os dedos, porque, gente, o dedo entrega pigmento. E esse iluminador de pérola da Joyce conseguiu me deixar muito irritada, porque ele é muito bom, mas é uma versão limitada e eu simplesmente queria comprar pra sempre. Gente, sério? Ah, que ódio! Ele é bem acetinado e eu amo como os pigmentos dele se misturam com a pele. Mas eu tô tentando lidar com o fato de que um dia ele vai acabar e eu vou ter que superar isso. Ok, vamos focar nos olhos. Agora eu vou te entregar ouro, então preste atenção. Pra você construir um brilho rico de coreana, você precisa construir a sua sombra com base no tamanho dos pigmentos de brilho. Você começa com as sombras de menor pigmento e aí você vai aumentando gradualmente. As idols costumam utilizar várias sombras com vários tamanhos de pigmentos diferentes, mas apenas em lugares estratégicos. Eu apliquei no centro dos olhos e na lágrima, e isso torna o seu olho grande, bonito, saudável como o de uma idol. E para o blush, eu usei uma mistura um pouquinho controvérsia, que é esse rosa e esse roxo da Shiglan. Você deve estar se perguntando, ai meu Deus, quem usa blush roxo? Calma que eu vou te explicar. Esse blush líquido roxo, nos lugares que eu apliquei, vai fazer a função de iluminar ainda mais a minha pele. E esse blush, por ser líquido, ele cria aquele brilho natural das coreanas, que você olha e diz, nossa, como a pele dela é bonita e saudável. Aposto que você pensou em comprar um blush roxo agora. E o rosa vem fazendo a função de sempre, gente, que é simplesmente dar cor a essa pele que tá sem vida. Mas esse iluminador também é líquido e vai deixar muito iluminado no centro, então eu gosto de finalizar com um blush em pó. Porque o blush em pó vai te entregar um aspecto mate e fofo aonde tem que ser. Eu subi um pouquinho com esse blush para os olhos para deixar tudo mais coeso, não ficar ali uma linha bem marcada de onde você colocou o blush. E não é isso que queremos nessa maquiagem. Tudo muito uniforme, tudo muito natural, tudo muito coeso. É isso que a gente procura. Ok, eu finalmente posso dizer que temos uma pele bonita e saudável, mas eu vou colocar um pouco de iluminador porque eu simplesmente amo visuais com iluminador. E esse iluminador da Shiglan tem uma partícula muito bonita e reflexiva, o que me deixa muito animada. Eu apliquei bem pouquinho, porque se eu exagerasse nisso, a nossa pele ia perder o aspecto saudável que a gente tá procurando. Vamos finalizar os olhos. Você precisa de um pincel chanfradinho bem fininho como esse. Você vai precisar de uma sombra mais escura que a sua pele. E aí você traça essa linha bem rente ao seu cílio inferior. E aí você constrói um delineado somente na sombra que você escolheu e vem esfumando isso tudo na base dos seus cílios. Essa sombra vai te auxiliar super na hora de você fazer o seu delineado depois. Certifique-se de deixá-la bem fininha mesmo. Não esfuma tanto. Eu usei a mesma sombra para fazer o aguiossal. Eu franzi o meu olho e ali eu já marquei onde seria o meu aguiossal. Daí foi só seguir o formato da sombra de cima. É muito importante que você esfume bem esse aguiossal para não ficar marcado. Com uma sombra mais clara, eu venho iluminando e definindo todo o meu contorno do aguiossal. Eu puxei a sombra com a unha para deixar o delineado mais fino. No vão do delineado de cima, você vai colocar um tom rosado para parecer que a sua linha d'água é maior e os seus olhos também. Agora você precisa de um rímel potente, porém ele não pode empelotar, porque senão acaba estragando todo o visual que a gente está criando aqui. Afinal, pernas grosseiras de aranha não ficariam tão naturais para esse look. Talvez no próximo Halloween. Você pode aplicar quantas camadas achar necessário, só não pode empelotar de verdade. Nos cílios inferiores, eu vou te mostrar um truque bem legal. Você vai passar o seu rímel e depois você vai vir com uma pinça. Mas aqui você tem que prestar um pouquinho de atenção. Você vai usar a pinça apenas para unir os seus cílios e fazer um movimento bem leve deslizando para baixo. Você não pode puxar os seus cílios, porque como você já pode imaginar, isso deve doer muito. Outra coisa para se atentar é que, se você tiver acabado de passar o seu rímel e vier com a pinça, pode ser que ele ainda não esteja tão seco para grudar. Então espera mais um pouquinho, que foi o que aconteceu comigo. E depois que ele já estiver quase seco, aí você vem com a pinça grudando. Assim vai te facilitar muito e você não vai precisar ficar ali muito tempo tentando grudar o seu cílio. É, gente, dá um desconto porque o meu rímel era novo, eu não sabia o tempo de secagem dele. Mas olha esse efeito! E lembra que eu disse que aquela sombra iria te ajudar muito na hora de delinear? Agora é a hora.
Apenas siga a parte superior da sombra que a gente fez antes. Sério, fica muito mais fácil e você tem altas chances de acertar o seu delineado de primeira. E pra te facilitar ainda mais no seu delineado, eu vou lhe indicar duas canetas que são perfeitas para fazer esse tipo de delineado bem fininho. Uniclub, que é essa que eu estou usando agora, e as canetas da Judy Doll. Elas são perfeitas e têm a ponta muito fininha e não é feita de feltro como as canetas geralmente que a gente encontra por aí. Sinto que a durabilidade delas também é bem maior e o custo-benefício é ótimo. E sim, essas são as canetas que as coreanas usam em tutoriais de maquiagem. Eu vou completar esses olhos com cílios postiços avulsos. O resultado que esse tipo de cílio dá na minha maquiagem ultimamente tem me deixado muito feliz. E eu prometo que ele não é tão difícil quanto parece de se aplicar. Ele já vem com o aplicador, com a pinça, só o que você precisa fazer é ter paciência e posicionar ele corretamente. Nessa maquiagem eu tô utilizando todos os tufinhos do mesmo tamanho. Tô utilizando o tamanho médio e colando bem rente aos meus cílios. Se você não tiver prática com esse tipo de cílio, tudo bem aplicar um cílio normal, um cílio inteiro. Você também pode optar por utilizar o seu cílio natural. Essa é uma maquiagem natural, então tá tudo bem. E o último tufinho eu coloquei ele mais difuso. Não foi o mesmo tufinho que eu tava utilizando anteriormente, porque eu acho que fica mais bonito nessa maquiagem. Ele é mais espalhadinho e natural, finaliza muito bem esse look. Vocês estão tão animadas quanto eu pra finalizar esse look com o batom? Então já deixa seu like, o seu comentário e sugira temas para os próximos vídeos. E não deixe de se inscrever no canal, porque é com seu apoio que a gente cresce. Eu passei corretivo na minha boca para ter uma tela em branco para trabalhar e tirar todo o contorno dela, porque a sua cor natural da boca pode acabar interferindo no resultado final. Eu peguei a opção mate dessa paleta de batons e estou construindo um contorno na minha boca. Mas não se engane, não tô falando de contornar a boca inteira, e somente áreas específicas para deixar a sua boca macia, carnuda e muito beijável. E isso é uma coisa que eu admiro muito nas coreanas. Eu olho pra maquiagem delas e fico, meu Deus, que lábios carnudos! E tem duas formas de você conseguir esses lábios: contornando com produtos mates e um pouquinho de gloss no centro, e 2, construindo ela inteiramente com gloss. Mas calma, vou mostrar as duas formas pra vocês. Eu peguei essa sombra marrom mais escura que meu tom de pele e apliquei aqui embaixo da boca para criar um volume. Olha como fica mais ressaltado. Vou aplicar também no arco do cupido, formando um U pra cima. E com uma sombra mais escura do que o batom que eu coloquei embaixo, eu vou contornar ainda mais para formar um degradê. Esse degradê no lugar certo vai deixar o seu lábio super carnudo. Eu concentro a cor geralmente na parte de baixo da boca, na parte de dentro da boca e no arco do cupido. O meio tem que ficar mais claro mesmo, tá, galera? E eu puxo também um pouquinho do contorno para as laterais da boca, pra deixar tudo bem mais carnudinho. Eu não sei porquê, mas essa boca me lembra muito da Princesa Peach. Eu vou te mostrar também um truque muito legal que as coreanas usam e abusam, que é deixar elas sempre sorrindo. Você vai pegar uma sombra mais escura e vai aplicar nesse cantinho da boca em direção pra cima. Isso vai criar uma ilusão de sorriso fake. Isso deixa a boca tão simpática, eu não consigo explicar. E eu vou aplicar o gloss somente no centro da boca, porque isso já é suficiente pra deixar a sua boca carnuda. E eu também vou aplicar um pouco de gloss transparente ali no arco do cupido. Essas regiões são onde a luz bate naturalmente e deixa esse aspecto de boca macia, como se ela estivesse totalmente cheia de gloss. Uma boca muito beijável, não é mesmo? Com esse batom você não precisa de gloss na boca inteira e ainda assim parece que você tá com gloss na boca inteira. Simplesmente brilhante. Aplicar gloss nos lugares específicos pode ser realmente mágico. Sim, garota, esse é definitivamente um visual natural e saudável. Arrisco dizer que até é bem romântico, por conta do batom clarinho. Mas eu sei que você ainda pode estar com alguma dúvida em relação a isso. Então deixa nos comentários que eu vou ter um prazer de te responder. Ei, peraí, eu prometi te mostrar outra opção de batom, então vambora lá. Essa é uma opção um pouco mais ousada. Eu sinto que minha boca salta na tela quando eu faço isso. Um gloss com cor no arco do cupido, um gloss mais escuro na parte de baixo, desenhe um V no lábio superior com o mesmo gloss mais escuro, também passo ele na parte interna do lábio inferior. Isso é tão suculento! Agora é só utilizar o seu gloss mais claro no restante da boca. Quanto mais claro for esse gloss, mais carnuda e suculenta fica a sua boca. Eu simplesmente amo essa técnica, porque a boca realmente salta na tela. Eu vou pegar novamente o gloss mais escuro e vou passar somente nas laterais. Isso preenche a boca e cria uma ilusão de uma boca mais saltada pra frente. Sério, parece que eu fiz preenchimento labial. Olha isso! Esses são os segredos que ninguém te conta porque é difícil demais de explicar ou simplesmente é muito trabalhoso
preciso fazer isso. Mas fica aqui comigo que eu te conto tudo e te ajudo a melhorar a sua maquiagem. E aí, o que você achou das dicas? Você vai tentar aplicar? Eu espero te ver aqui em uma próxima. Se inscreve no canal. Por enquanto, eu postarei um vídeo por semana e eu tô muito animada com esse recomeço. Tchau, tchau!